Alimentação natural para cães e gatos filhotes. Quais são os cuidados e as necessidades nutricionais específicas? Sejam bem-vindos para a nossa aula de terça-feira com um assunto que com certeza vai tirar dúvida de muita gente. Porque perguntas como a partir de quanto tempo eu posso oferecer alimentação natural? Ou algumas informações equivocadas, como a recomendação é de que a gente só forneça alimentação natural depois que o animal tiver adulto, acaba gerando bastante dúvidas nas pessoas. Mas o fato é que a alimentação natural pode ser oferecida para filhotes desde o desmame, né? Então saiu da tetinha da mamãe, já pode começar sim a consumir alimentos naturais, não precisa oferecer ração primeiro, né? Então essa é a primeira coisa que as pessoas às vezes se surpreendem, mas vejam bem como isso na verdade é muito natural, né? A gente tem que sempre lembrar que sim, cães e gatos têm que ser tratados como cães e gatos no sentido das suas necessidades, e a alimentação é uma delas, né? Então, na dieta, na natureza, eles consomem presas inteiras sozinhos, já desde filhotes fornecidos pelas próprias mães. Então, é possível sim fazer dieta tanto para cão quanto para gato já desde filhotinho. Mas é claro que, principalmente para filhotes, alguns cuidados são necessários, assim como para adultos, né? Mas para filhotes eu tenho essa preocupação um pouco maior, porque vocês vão ver aqui, né, no decorrer da aula de hoje, a gente precisa ter um controle, uma atenção muito maior. Então, o adulto, ele está lá estabilizado no seu peso, né, no seu metabolismo, e lógico que o controle ali de quantidades de calorias ingeridas diariamente, tudo isso é muito mais fácil, mais tranquilo. Já o filhote, ele precisa ajustar essas necessidades, né, de acordo com o ganho de peso, e não só de quantidade de alimento, mas também da parte nutricional mesmo, né, do quanto de nutriente que a gente está oferecendo. Então, eu espero hoje poder esclarecer um pouco sobre esse assunto. É claro que aqui é uma aula breve, introdutória sobre esse assunto, e vocês também têm a oportunidade de acompanhar as nossas redes sociais aqui no Instagram, o nosso canal do YouTube e a comunidade Chef de Animale. Inclusive, abriremos uma nova turma da comunidade logo, né, nas próximas semanas. Já está quase começando, semana que vem já começa a Semana da Confeitaria, que é 100% gratuita e já tem bastante conteúdo interessante. E após isso, então, as aberturas para a comunidade Chef de Animale, onde vocês encontram não tudo sobre confeitaria, não só tudo sobre confeitaria, como também muita coisa de alimentação natural aplicável para a sua prática. Então, se você tem uma empresa e você quer produzir alimentação natural, na comunidade nós disponibilizamos dietas prontas e inclusive com informações que você vai utilizar na sua rotulagem, como é o caso dos níveis de garantia. E, gente, nenhum curso vai te fornecer tanta informação completa assim, né, onde você consegue simplesmente, né, depois de assisti-lo, aplicar e profissionalizar a sua empresa, né? Se você já tem uma empresa, já faz alimentação natural, nós podemos te ajudar a deixar, né, toda a sua rotulagem adequada, todos os processos, controle de qualidade, né? Então tem muita coisa na comunidade sobre a produção de alimentos para cães e gatos. Bom, então assim, gente, primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que é lógico, né, não, parece óbvio, mas tem que ser dito, né, acompanhamento veterinário. É importante, tá? Porque, principalmente para o filhote, eles têm necessidades nutricionais diferentes. Então, o acompanhamento, né, dessa dieta, de se tá adequado, se o ganho de peso tá adequado, quanto de comida que você vai fornecer, porque a gente até consegue fazer esses cálculos sozinho, se a gente estuda muito sobre o assunto, né? E consulta aí fontes seguras de informação sobre como produzir alimentação natural. Então, hoje em dia, esse assunto está muito difundido e nós encontramos bastante informação. Mas tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, esse filhote é de pequeno ou grande porte? Esse filhote tem 2 meses, 8 meses, 6 meses? Em que fase, né, está?
Qual é a raça desse animal quando filhote? É um vira-lata, um SRD, né? Então, qual que é o peso ideal dessa raça adulta ou estimada, né? Como que a gente pode estimar esse peso adulto que é necessário para o cálculo? Então, é muito detalhe, né, que nada melhor do que um profissional da área para fazer esses cálculos todos para você. Então, assim, sou super a favor da gente estudar e fazer as dietas por conta própria, desde que a gente estude, né, gente? A gente tem que realmente se dedicar, não só na produção, mas estudar e se informar. Tanto que muito tutor de pet conhece mais sobre alimentação do que muitos veterinários, né, que não se atualizaram ainda sobre isso. Então, sim, é possível, mas quando a gente tá falando de filhote, tem todas essas variáveis, já é um monte de variável, né, até pro cão adulto, então o filhote tem tudo isso pra gente levar em consideração, pra gente poder traçar uma curva de crescimento, né, pra gente ver se aquela quantidade calórica tá adequada, não tá, né. E além de necessidade calórica, nós precisamos também promover o equilíbrio nutricional dessa dieta. Então, se você não usa suplemento ou usa suplemento de adulto, né, nessa dieta, com certeza esse filhote pode se prejudicar, né, do ponto de vista nutricional. Então, assim, filhotes precisam de 3 vezes mais cálcio do que adultos, né? Mas não é simplesmente multiplicar todos os nutrientes por 3. O cálcio, especificadamente, eles precisam, estão em desenvolvimento, né? Mas outros nutrientes não, né? Acabam ficando próximos ali das necessidades nutricionais dos adultos. Então, não é simplesmente substituir por conta própria o suplemento, usar da forma com que queira, com que bem entende. Tanto que os suplementos, né, que são destinados a filhotes, eu não sei se vocês já repararam nisso, mas a necessidade de quantidade para suplementar uma dieta é muito maior do que para um adulto, né? Então, devido aí a essa necessidade nutricional de minerais, vitaminas específicas para a fase da vida. E sobre nutrição, né, já que a gente está falando sobre cães e gatos, os gatos, eles possuem necessidades nutricionais diferentes dos cães. E eles possuem a necessidade da suplementação pela dieta de 2 nutrientes a mais do que os cães, né? Que é o ácido araquidônico, a taurina. Então, nós temos que levar em consideração não só a fase da vida, né? É filhote, não é filhote, mas também a espécie que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo essa dieta, né? Então, isso é muito importante. O manejo da dieta também é um pouco diferente, né, para o adulto. Enquanto o adulto se alimenta em uma média de 2 a 3 vezes por nosso costume, mas um adulto pode até mesmo tranquilamente se alimentar somente uma vez no dia, os filhotes precisam de uma frequência maior, né? Então eles precisam se alimentar de 3 a 4 vezes no dia. Eles estão em crescimento, eles requerem, né, essa energia, eles ainda podem ter uma hipoglicemia em um caso de um jejum prolongado, que não acontece com o adulto, né? Porque com o adulto esse jejum, ele causa um estresse do bem, né? Ele estressa o corpo para trabalhar o metabolismo, mas é pro bem, né? Não é esse estresse que a gente conhece, que a gente remete, né, a algo negativo. Então é sim um estresse mínimo, né, necessário para deixar justamente o corpo em perfeito estado de funcionamento, né? Então o jejum ele é interessante para o adulto, mas não para o filhote. Então as fontes de alimentos também são importantes, né? Nós podemos escolher aí proteínas de alta qualidade, ovos, qualquer espécie, as vísceras, né? Eu sou muito fã de não fazer a dieta só com o básico, só com carne moída, só com músculo, só com peito de frango, não. Eu gosto de variar cortes, né? Então usa todos os cortes de frango, usa vários cortes bovinos, suíno, né? Usa as vísceras musculares, como é o caso do coração, usa também as vísceras secretoras, fígado, rim, né? Ovos, o queijo, próprios queijos brancos que promovem a saúde aí do trato intestinal também é uma indicação adequada, né? Então,
dietas para filhotes geralmente são muito ricas em proteínas e nada mais natural, né? Estamos falando de animais carnívoros, então proteína de alta qualidade é essencial para filhote. Outra coisa que é essencial para filhote, na linha aí das proteínas, né, são as gorduras, né? Então a gente precisa de gorduras saudáveis. Filhotes são muito energéticos, eles precisam de muito mais calorias comparadamente do que um cão adulto. Então não é comum, por exemplo, a gente se deparar com uma situação com o filhote está comendo uma quantidade de comida que é a mesma quantidade quando ele tiver adulto. Só que proporcionalmente isso é muito maior, né? Então enquanto o adulto ele está comendo, sei lá, 4% do peso dele para que a gente consiga visualizar, né? O filhote ele tá comendo 8, quase 10% do peso muitas vezes. Então isso acontece também, né? Essa diferença aí de quantidade e dentro dessas formulações a utilização de proteínas de alto valor biológico, de qualidade e também gorduras, né? Então nós utilizamos um outro erro que eu vejo pessoas cometendo na alimentação natural é só utilizar o óleo de coco ou até mesmo só utilizar o azeite de oliva, né? Então isso é algo que pode provocar o desbalanceamento da parte dos lipídios da dieta. Então a recomendação é sempre alternar entre as fontes de gordura, como óleo de coco, azeite de oliva, banha de porco, óleo de girassol, né? E dentro delas também temos características individuais de cada uma, né? Então, como que eu faço esse rodízio ou esse mix de óleos, né? Muita gente faz uma mistura de óleos e tudo isso nós explicamos a fundo, né, para os alunos da comunidade. Mesmo que eles não sejam técnicos, né, mesmo que quem esteja produzindo o alimento não seja um veterinário, nutricionista, é importante esse conhecimento para todo mundo que está produzindo alimentos para pets, né? Tanto para poder falar com o cliente, falar com o tutor, né, e mostrar a autoridade no assunto, de que sabe do que está falando, sabe do que está fazendo, né? Então isso é muito importante. O cálcio, né, ele é um mineral muito falado e muito importante para o filhote. Eles precisam de muito mais, né? Já falei, 3 vezes mais cálcio do que um adulto, para desenvolver, né, os ossos, os dentes. Então, se você não... aí vai depender da dieta que você está fornecendo, né? Nunca dê ração de adulto para um filhote, né? Então, o filhote tem que comer ração de filhote, nem vice-versa. E o excesso também é perigoso, né? Então, nós não devemos fornecer uma dieta que contém excessos de nutrientes também. Algumas vitaminas em excesso são tóxicas, né? A vitamina A, por exemplo, é uma vitamina que em excesso é tóxica. Então, assim, se a gente faz tudo isso e não leva em consideração a característica nutricional dos alimentos, nós podemos dar um tiro no pé, né? Um fígado é muito rico em vitamina A. Se você exagera na quantidade de fígado da dieta, e fígado que é um nutriente super importante, todo mundo que dá alimentação natural sabe, né, que ele enriquece a dieta de forma muito importante, mas o excesso dele vai te dar um excesso de vitamina, né, pode causar uma hipervitaminose ou até mesmo de minerais específicos, como o cobre, né? Então, como o fígado ele é muito concentrado em nutriente, pequenas quantidades já são suficientes para suprir essas necessidades nutricionais. E o excesso de alguns nutrientes, como o cobre, por exemplo, pode prejudicar, sobrecarregar o fígado, né? Então, sim, gente, é criterioso a formulação de uma alimentação natural. Não deixem de procurar acompanhamento, principalmente em casos de filhotes, né? Esse acompanhamento ele é constante. A gente precisa ajustar essa dieta conforme o crescimento, né? Então hoje ele está requerendo uma quantidade X de calorias, amanhã, no mês que vem, essa quantidade já vai mudar. E como que está esse ganho de peso? Tá adequado? Tá ganhando peso? Tá ganhando peso demais, né? Vai tornar um adulto obeso, né? Já de filhote, então às vezes a intenção é boa, né? Oferecer alimentos naturais,
mas sem fazer com critério, você acaba prejudicando o animal já logo no começo também, né? Então, isso não acontece só com comida natural, acontece com ração também. Quem é que não pesa, quem é que não olha ali na embalagem quanto que tem que dar, não coloca na balancinha, não vai acompanhando o crescimento conforme o peso, né? Então, pouca gente faz isso. E o certo é fazer, né? Então, a gente costuma fazer justamente o contrário disso, deixar alimento à vontade, não ter a menor ideia de quanto alimento que está fornecendo, né? Então, isso é muito importante. Cachorro pode comer pão francês e ovo cozido. Gente, pão francês não é petisco para cachorro, tá? Comida para cachorro e gato é comida feita para eles, né? Existem muitos ingredientes em comum na culinária, né? Pet na culinária para humanos, né? Então são utilizados carnes, ovos, gordura, vegetais, batata doce, carboidratos, né? Arroz. Mas se a gente dá a nossa preparação, isso tá errado, tá? Porque na nossa preparação tem ingredientes que não podem ser oferecidos, como cebola, que é tóxica, e são inadequados, né? Falo de vez em quando, eu não recomendo, Maria, oferecer pães, porque eles já têm um acesso pela ração a um alto teor de carboidrato de baixa qualidade. A gente vai estar oferecendo mais carboidrato refinado, que vai elevar o pico glicêmico, vai predispor a obesidade, predispor a diabetes. Por que a gente não faz um pãozinho específico para eles ou não compartilha alimentos que de fato são adequados, como é o caso do ovo cozido, que você mesma perguntou, né? Na mesma pergunta ela perguntou, pão francês? Não. Ovo cozido, super sim, tá? Aí sim é um alimento adequado para eles. Claro, né? Sem sal, não precisamos colocar sal nos petiscos. O sal é importante na dieta, inclusive dos filhotes, né? Mas é na dieta principal. Quando a gente tá falando de petisco, né? Eu vou compartilhar um ovo, eu vou compartilhar alguma coisa da minha mesa que seja adequada para ele, né? Uma verdura, ela não deve ser temperada, adicionada sal, tá? Principalmente porque o nosso paladar exige aí uma quantidade muito exagerada de sal, tá? Então, para eles isso não é adequado, tá? Então, ovo excelente. Para filhotes também, inclusive, né? Filhotes aí, eu já dei o exemplo de vitaminas específicos. Então, o ovo, ele possui mais de 50 vitaminas, né? Presentes ali na sua composição, incluindo a vitamina D, que, por exemplo, os cães e gatos não absorvem em nível suficiente pelo sol, como acontece com a gente, né? Então, assim, gente, vitamina D tem que ser suplementada pela dieta. Ela já está na ração, na alimentação natural, né? Ou deve estar, pelo menos, que vocês estão oferecendo. Te diz porque a ex-dona da minha cachorra diz que ama ela, então eu não vou dar mais. Vocês vão compartilhar alguma receita de pão pra eles? Gente, eu não estou comigo agora aqui com a programação da Semana da Confeitaria, mas nós já ensinamos em outras semanas da confeitaria, por exemplo, o pão de hambúrguer, né? Então, um pão literalmente feito específico para os pets. Nós temos também algumas receitas disponíveis no nosso canal do YouTube, no livro de receitas, né? Mas sim, na comunidade específico tem receita de pão. Eu sei que às vezes a gente tem que resistir a hábitos, né? E que parecem inofensivos, mas a gente tá aqui justamente para tentar orientar vocês a como fazer, como enriquecer a dieta dos pets, né? E não tapa-buraco ou nada desse tipo, né? Então, eu espero que com essas informações da aula de hoje, que você encontrar aqui nas nossas redes, você consiga, assim, acrescentar na dieta da cachorrinha algo que vá beneficiar ela positivamente, né, na saúde. E isso acontece muito com alimentos. Tá? Já dizia Hipócrates, né, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, com os alimentos a gente consegue, sim, ajudar, dar suporte em diversas terapias. O ovo você pode dar até todo dia, se você quiser, né? Mas tem que ser dentro de uma dieta balanceada. Qual que é a dieta principal desse pet? A ração? Né? Então não tem problema nenhum você misturar um ovo todo dia com a ração, mas levando em consideração a dieta. Petiscos, que é isso que a gente oferece extra, né? Nunca devem exceder aí 10% do total do alimento do dia, né? Principal, porque senão, lógico, né? Ele vai comer só ovo, vai deixar o alimento principal e daí a gente vai desbalancear essa dieta.
Ovo cozido ou cru, tanto faz, tá, gente? Pode ser cru. O ovo cru, inclusive, eu não sei porque que as pessoas têm tanto receio em dar ovo cru, gente. Pensa um cão na natureza, ele vai ver um ovo, ele vai comer o ovo cru com casca e tudo, né? Então o ovo cru não é risco nenhum pro pet, é para humano, né? É claro que pets convalescentes podem se intoxicar com salmonela, mas a salmonela já está presente no trato intestinal deles. Então cães e gatos adultos saudáveis podem comer ovo cru sem problema, eles comem na natureza, é natural deles, né? Eu vou comprar o livro de receitas, que legal! No link da bio aqui nós temos já o link se você quiser também, depois dessa live me chama aqui no direct que eu te envio direto. E o canal do YouTube é Chefe de Animale. Gente, segue lá, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que é incrível também. No petisco, o biscoito pode pôr fermento de padaria? Nós podemos utilizar fermento, mas inclusive na comunidade, e quem acompanha nossas aulas aqui, né, online, ensinamos a fazer o fermento mais natural possível, que é o bicarbonato de sódio com meio ácido, né? Então, esse é o fermento que a gente mais indica utilizar. Mas fermento químico é permitido sim. E o biológico também, desde que não ofereça massa crua pro pet, tá? Patê, sim, temos várias receitas de patê na comunidade, né? E inclusive aqui já postamos rios com dicas e receitas de patê para fazer, é bem legal. Sim, a gente pode usar vegetais, abóbora, proteínas, né, para fazer aí patês deliciosos. Recomenda óleo de salmão misturado na ração. Óleo de salmão é uma fonte de ômega 3, ácidos graxos, EPA e DHA, né? Então, o ômega 3, você considera que ele já está no alimento principal, mas é um óleo muito instável. Então, eu sempre recomendo a suplementação extra de ômega 3 para os cães, tá? Para todos, doentes, saudáveis, é muito bom, é muito indicado. Então, o óleo de salmão é uma fonte desses ácidos graxos, né? Então, é legal. A receita do fermento está no canal. A receita tá no livro. No livro a gente mostra como fazer. O patê pode dar o comprado. Qual patê, Maria? Depende. Aquele patê de bisnaguinha da Turma da Mônica, não. Uma dica do quê? Faz isso, faz um purê de abóbora com uma carne moída, com franguinho, já tá um patê aí natural, super saudável. Tudo entra tanto para cachorros e gatos? Sim, de forma geral, sim, petiscos, tá? Mas a alimentação natural ela tem que ser destinada para cada espécie, por causa das necessidades nutricionais específicas. Eu falei um pouco sobre isso no começo da aula e eu vou deixar salvo, tá? E o de cachorro, sachê. Sachêzinho, gente, sachês, latinha, né? Não é nada ruim como muitos dizem. Alimentos úmidos são indicados. Então, se o cachorro come só ração, você pode, sim, sem problema nenhum, dar patê junto, dar sachê, tá? O gato, principalmente, se o seu gato come só ração, dá sachê pra ele também, tá? Porque o gato, ele não toma tanta água quanto ele deveria. Então, essa água deve vir do alimento. Então, o sachê é um ponto positivo, sim, por ser uma dieta úmida, tá? Indico, sim, o uso de sachê. É claro que tudo natural é melhor, né? Mas... Perfeito, obrigada. Qual acompanhamento você recomenda para misturar com a ração? Carnes, ovos, verduras, muita coisa que a gente pode fazer, frutas, né? Então, assim, por exemplo, para misturar com a ração... Eu não faço só carboidrato, então misturar só arroz com ração não recomendo. Misturar só batata doce com ração não recomendo. Agora, se você tá fazendo uma dieta mista, por exemplo, que precisa ser 2 dietas balanceadas, tá, gente? Vocês precisam de acompanhamento nesse caso. 2 dietas balanceadas, aí você pode fazer, né, com mais, assim, carboidrato, porque você vai compensar na oferta de proteínas e de gorduras. Mas sempre a escolha, na dúvida, da carne, gente. Não tem nada melhor do que carne, tá? Pra dar pro cachorro. Coloca um pouco mais de água quando dou sachê. Bom, ótimo. Fiz a receita do mousse de manga que vocês compartilharam lá no grupo e a minha pet amou. Olha só que bacana, uma receita de frutinha, né? Então, rico em fibras, bem interessante. A carne a gente pode oferecer
não muito bem passada, tá? Eu recomendo assim, carne ou crua ou levemente selada, porque assim a gente aproveita o melhor dos benefícios nutricionais, né? Não tem perdas significativas e nem de nutriente, nem de quantidade, porque quanto mais você cozinha a carne, menos ela rende, né? Então, isso é importante. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa aula salva. Qualquer dúvida podem me chamar aqui no direct. Lembrando que semana que vem já começa a Semana da Confeitaria para Cães e Gatos. Então se inscrevam, tá, gente? Porque tem aula na Semana da Confeitaria, que é lá pelo YouTube, só para quem tá inscrito, tá? Então as aulas do Instagram, beleza, são abertas ao público, todo mundo pode ver. Mas tem que se inscrever, porque as aulas do YouTube é só para quem tá inscrito, tá? No link da bio, acesse lá e faz a sua inscrição. Tá? Gente, muito obrigada e até a próxima. O frango também, gente, qualquer carne. Beijo!